A gente discutiu no último vídeo que é impossível provar Deus, que os grandes teístas da história estão errados, não é possível conhecer Deus. Mas calma aí, ateus, também não é possível negar a existência de Deus. Então, no programa de hoje, a gente vai continuar estudando Kant e vai tentar entender onde está Deus na razão. Passamos então pela primeira montanha, a crítica da razão pura, e o que a gente descobriu no último vídeo é que nós não podemos fazer metafísica e filosofia da religião como faziam os antigos. Antigos aqui, não os antigos que o Pedro gosta, né, da Grécia Antiga, mas todos os filósofos anteriores a Kant, tanto antigos quanto medievais, quanto modernos pré-Kant. Entendi. Na filosofia, a gente já tem essa divisão aí, antigos, medievais e modernos. Aí você usou antigos no sentido de anteriores e teve que fazer toda essa explicação para diferenciar os antigos dos antigos anteriores, é Fiz isso? de propósito para você fazer essa gracinha aí, fica divertido. E qual era o erro dos antigos, né, os anteriores a Kant? Eles acreditavam que era possível enunciar algo de verdadeiro e seguro sobre a existência e a natureza de Deus. Então seria possível desvelar, através da razão, a essência de Deus, algo que Kant não acha que é possível de se fazer. E a gente já explicou por quê, né, que o Kant pensa isso, né? Porque que é impossível passar por essa montanha intransponível, né, de achar a essência da realidade, de desvelar Deus, o universo e a alma. É porque eles não são originados nas intuições, então não há como produzir um conhecimento seguro sobre esses objetos metafísicos que não são intuídos pelos sentidos. Segundo, mesmo que a gente pudesse intuir essas coisas, se a gente continuaria tendo um problema porque todas as nossas intuições são formatadas pela nossa estrutura cognitiva. Então, por exemplo, nós temos as formas da sensibilidade, tempo e espaço. E se a gente tivesse uma intuição de Deus, essa intuição seria formatada dentro dessa forma. E isso que torna impossível não apenas provar a existência de Deus, como a gente tem falado aqui, mas também a essência de um copo, dessa caneca, dessa xícara que o Pedro está usando ali. O que nós precisamos compreender é que nosso conhecimento é absolutamente limitado, que fica apenas no reino dos fenômenos, das representações do mundo, dos objetos do mundo e dos objetos que nem são do mundo, né, metafísicos também. Então você falou, Rodrigo, que o Kant ia redimir Deus lá na crítica da razão prática. Então, qual é a função de Deus na filosofia kantiana? Só que um adendo importante, tá, ouvinte? Se você quiser entender melhor a ética kantiana, você tem que ir lá no nosso episódio Kant, Inimigo do Pagode, a gente explica, tem um vídeo também, onde a gente explica tintim por tintim a ética kantiana, deontologia, vontade, não sei o quê. Aqui a gente vai explicar o lugar de Deus na ética, na filosofia prática, certo, Rodrigo? Então, qual é o lugar de Deus? Então, vamos com calma, né? O negócio aqui em Kant não é assim. A resposta pronta de TikTok, não, Pedro. Você está muito inspirado por essa rede social. Então, Corte, pois corte. é. Então, para quem viu o episódio do Kant, né, vai lembrar que o ser humano ele é capaz de dois tipos de uso da razão. Uma vertente teórica, que é essa que produz conhecimento, e uma vertente prática, que vai ser essa que age, né, que dirige sua vontade, né, que é responsável pelas suas ações. Essa segunda atividade da razão é o que a gente chama de consciência moral. E ela vai então eleger princípios que vão reger as nossas ações, vão determinar como a gente tem que agir. E é dessa vertente prática, né, que vão surgir os conceitos de bem e mal moral, né? E é por isso que em Kant nenhum objeto pode ser bom ou mal, porque somente pessoas humanas podem praticar atos bons ou maus. Esses conceitos, então, eles só dizem respeito a esse uso prático da razão na determinação de nossas ações. Então, guardem isso. Kant está dizendo que a faculdade da vontade é aquela capaz de praticar o bem ou o mal. É importante lembrar que o ser humano não é um tucano comendo coquinho. O ser humano, ele é livre, ou seja, ele é capaz de romper com a ordem imposta pela natureza e ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode iniciar uma nova cadeia causal a partir de uma ação livre sua. Então ele não é obrigado a seguir os comandos da natureza. E o que o Pedro falou quer dizer? É que o ser humano é um ser racional capaz de dirigir sua vontade. E quando ele consegue fazer isso, né, quando ele pratica este ato que ele é capaz de fazer, ele se torna autônomo, que nada mais é do que ser independente dos sentidos, dos sentimentos, da natureza, da sociedade, da cultura, da religião. Então é você não permitir que nenhum tipo de determinante dessas que eu citei dirijam suas ações, dirijam sua liberdade. É isso que significa autonomia
em Kant. Mas não pensem também que isso é um bunda lelê que cada um faz o que quer, porque o ser humano é um ser racional e a razão ela possui uma lei que é o imperativo categórico que vai sim dizer o que o ser humano deve fazer, respondendo aquela pergunta lá, o que devemos fazer. Essa lei não é a lei feita pelos deputados federais, é a lei da razão, é o famoso imperativo categórico. Uma vez que a sua razão se debruça sobre a questão, ela chega nessa sentença, tem ali os critérios para isso. Não é um imperativo qualquer, não é eu preciso acordar às 5 horas da manhã, tomar banho frio para ser mais produtivo. Não. É uma imposição da razão. Não tem como desviar dela. E é nesse ponto que a gente chega ao primeiro postulado da razão prática, a liberdade. Então, se vocês ouvintes, se o Pedro, se eu, se todos nós percebemos de maneira imediata que somos capazes de agir livremente, o que significa independente da natureza, não é que nem o Pedro falou, o tucano que está com fome vai lá e come o coquinho. E todas as ações dele são determinadas pelos seus instintos, pela natureza. Se nós somos capazes de um ato livre, nós precisamos concluir, então, que existe liberdade. E esse é o primeiro. A gente consegue provar isso, Pedro? Consegue colocar a liberdade no microscópio, analisar? Ela é fruto da experiência dos sentidos, da intuição? Não é. Mas nós conseguimos, pela razão prática, fazer esse postulado, postular sua existência. Então, guarda aí. A gente não perdeu Deus, não, hein, Pedro? A gente está chegando lá. Só que a gente vai ter que passar pelos postulados para chegar no último, que é Deus. Então, o primeiro postulado da razão prática, liberdade. Então, mesmo sendo um ser livre que se determina de maneira autônoma, que olha para o mundo e diz as coisas deveriam ser dessa forma, deveriam ser daquela forma, o ser humano, né? O melhor aí, se ele não tiver um Horcrux, né, Rodrigo? Se ele não for um senhor das trevas aí que criou um anel para se manter imortal, ele vive aí no máximo que uns 120 anos, estourando 120 anos, e a gente sabe que os últimos 20, né? Não se está agindo muito autonomamente, não. Você está ali encadeirado, sendo acompanhado. Então a gente tem aí que tem a infância, tem a velhice e super velhice, a gente tem 50 bons anos. E aí, nesses 50 bons anos, o que a gente faz? A gente tem tempo hábil para organizar, realizar essa nossa liberdade? Acho que não. E aí, diante desse fato trágico, né, que o Pedro trouxe aí, diante da potência do ser humano como ser racional e livre, de se construir, de se aperfeiçoar, mas diante da finitude, surge então o segundo postulado da razão prática. Qual é ele, Pedrão? É a imortalidade da alma. Assim como a razão não se contentou com essas pequenas intuições que ela tinha do mundo ao seu redor e criou essa ideia totalizante de universo, aqui na dimensão prática a gente vai ter a alma. E a alma é esse salto, então, da razão que busca dar sentido ao fato trágico relatado, né, por nós aí, né, diante da morte, diante da finitude humana, mas que com a alma o problema se resolve, se dissolve. Né? Eu posso continuar o aperfeiçoamento e realizar o meu dever neste mundo ideal e metafísico, né, das alminhas lá, seja o mundo das ideias platônicos, seja o céu cristão, seja o nirvana budista, Pedro? Né? É. Budista ou qualquer outra metafísica que se dirige ao pós-vida. Só que o que garante essa existência desse reino entre o ideal e o real, onde o que eu sou, o que eu quero e o que eu devo ser, devo fazer, se tornam uma e a mesma coisa, é a ideia de Deus. Isso quer dizer o quê? Beleza, Pedro, provamos Deus e provamos a alma? Claro que não. Isso só quer dizer que nossa razão, no seu uso prático, moral, produz duas ideias regulativas, né? Dois postulados, que nos permitem dar sentido à vida moral humana. A razão teórica nos permite compreender os fenômenos do mundo e a razão prática nos leva a esses três ideais regulativos: Deus, alma e imortalidade. Então, em síntese, o postulado da liberdade surge como um dado imediato, né, ao ser humano, dada a sua capacidade de determinar de maneira autônoma as suas ações, e é essa liberdade que nos leva à questão da moralidade. Tendo em vista que nós somos livres, se torna uma questão qual o comportamento racional e correto a se seguir, que é o que a gente discutiu lá no episódio de Kant e o pagode. O postulado da imortalidade vem do fato que uma só vida não é suficiente para você regular, né, essa moralidade e nos aperfeiçoarmos a ponto de satisfazermos esse ideal prático. E aí, então, chegamos nele, no magnífico postulado de Deus. Então, qual vai ser o papel do postulado de Deus? É amarrar essa possibilidade do postulado da alma
e justificar a nossa esperança, né, de, sendo moral, agindo racionalmente, merecer a felicidade, não aqui ou agora, né, mas naquele reino ideal, no reino pós-vida. A esfera moral só faz sentido a partir desses três postulados. Só que isso não significa que eles são conhecimentos que nós temos sobre essas três coisas. Não. Eles são necessários para que faça sentido a moral. E aí, sendo assim, nessa razão prática, ela conduz necessariamente à religião. Olha que coisa aí. Aí o teísmo voltou, né, Pedro? Ressurgiu das cinzas aqui. Então, quer dizer, se você é um ser racional e livre, você tem que se dirigir à religião. Por quê? Porque só a religião vai responder às perguntas fundamentais da liberdade, da alma e de Deus. Então, nossos postulados, os postulados do bem supremo e a nossa esperança de felicidade futura só se justificam racionalmente, não como conhecimento, mas na figura do postulado de Deus. Assim como Schleiermacher abre as portas para todas as religiões, todas as experiências religiosas, tem uma instituição também que abre as portas para qualquer atividade que você possa fazer e queira proteger. Proteger do dogmatismo, proteger da intolerância e proteger também do roubo. Então, essa instituição se chama o quê, Pedro Cortar? Chama Sabiá Registro de Marcas. Se você quiser proteger a sua religião, mesmo que ela seja uma religião kantiana, insossa, sem graça, você pode procurar eles e usar o cupom NPC10 para ganhar 10% de desconto. E é por isso que no Religião nos Limites da Simples Razão, o Kant vai fazer um debate moral, né, marcado pela análise moral dos conceitos. Vocês podem conferir no terceiro vídeo lá da playlist do Kant Inimigo do Pagode, que é baseado nesse conteúdo aí. Segundo Urbano Zilis, que é o autor que a gente está usando para fazer essa série de filosofia da religião, esse livro do Kant se divide em 4 pontos: mal radical, vida e obra de Cristo, a igreja invisível e igreja como instituição. E lá nesse vídeo que o Pedro comentou, né, do Kant, a gente falou um pouquinho da primeira parte, o mal radical. A análise moral vai ser tão forte que muitos vão acusar Kant de diluir Deus dentro da moral. Então, coisas como dizer que Deus é a razão prática, Deus não é um ser fora de mim, mas essa dimensão prática dentro de mim, vão reforçar essa crítica, que inclusive é uma crítica feita pelo Schleiermacher também. Isso acontece porque Kant, de alguma maneira, ele submete a religião revelada a esses conceitos morais, né, da razão pura prática. Então, para ele, Kant, escritura e razão são compatíveis e ele acredita que é possível demonstrar isso. Bem e mal não são interpretados aqui como agentes fora, né, do universo que ficam ali afetando os seres humanos, mas são, na verdade, parte dessa subjetividade humana, na medida que eles são princípios morais que vão conduzir a nossa vontade. No segundo capítulo, né, que ele vai falar que o Cristo ele seria esse modelo de perfeição moral a ser seguido. Então ele vai apresentar Jesus Cristo não como um Deus revelado, não como uma figura, uma entidade de poderes, mas simplesmente como um ser, um ente de perfeição moral, um ideal que todos os seres humanos devem perseguir. No terceiro capítulo, ele sai do âmbito individual e vai para o âmbito coletivo, marcando ali como é dever da humanidade construir uma comunidade geral que seja governada pelas leis da virtude. E o que vai surgir daí é uma sociedade ético-civil, né? Uma república moral, digamos assim, que é um conjunto de seres humanos guiados pela conduta moralmente boa. Então é isso que ele vai chamar de igreja invisível da razão pura. Então seria essa sociedade que é guiada por esses princípios, totalmente distintos dos princípios que nós somos guiados hoje, né, Pedro? É isso aí. Na última parte, ele vai falar da igreja visível, né? A instituição igreja no mundo. E Kant vai defender que somente a religião moral é uma verdadeira religião e tudo mais é falso culto, ou seja, uma falsificação da fé. Nessa parte, ele vai descer o cacete no sacerdócio, dizendo o seguinte: o sacerdócio e todas as leis que estão ligadas, né, as regras que estão ligadas ao sacerdócio, à construção das igrejas que têm essas práticas, são, na verdade, despotismo espiritual. O que isso significa? Primeiro, a gente tem um falso culto, que é uma falsificação da fé. E segundo, a gente tem uma inversão, onde as regras daquela religião específica seriam colocadas acima dos princípios morais verdadeiros e autênticos. E aí ele vai falar, né, que tem 3 formas dessa fé ilusória aí que o Pedro está narrando. Né? Que seria essa fé ilusória? Seria uma fé que ultrapassa os limites da razão. Então, a primeira forma é a crença em milagres, como superação de leis da natureza.
Olha aí, isso aí já morreu bastante religião só aqui, hein, Pedro? Uhum. A 2 é a crença em mistérios que ultrapassam a realidade e os conceitos da razão, né? Lembra lá daquele problema pro Kant de afirmar coisas que não vêm da intuição, né? E a terceira é a crença na graça divina como forma de intervenção do sobrenatural no natural, que inclusive, né, Pedro, é como a gente diferencia filosofia de mitologia, geralmente é falando, né, que no mito o sobrenatural causa o natural. Então o que o Kant está dizendo é que é uma religião moderna, uma religião adequada, não deveria mais recorrer a esse subterfúgio, né, do sobrenatural causando o natural, como é o exemplo da graça divina. Se fosse isso, você desqualifica a maioria das fés cristãs, né? Que é o diálogo que o Kant está fazendo aqui. Você desqualifica também várias outras fés por aí. Mas, pô, não tem milagre, não tem um mistério que ultrapassa a realidade, não tem graça divina. Realmente eu entendo os críticos falarem que ele está desqualificando aqui, que é basicamente um ateísmo melhorado, assim, não melhorado. É basicamente um ateísmo teísta, né? Ele esvaziou completamente o sentido religioso de Deus. E se a gente entende religião como idolatria, fetichismo, superstição, psiconotismo. É assim que o Kant vê, pelo menos. Você pode discordar, Sim, sim. mas é assim que ele vê. Então, o que ele quer é o quê? Ficar moralidade. Essa moralidade ela se perpetua ali na comunidade e assim se constrói o reino superior da esperança, da felicidade, um reino racional, um reino da vontade boa, digamos assim. É isso que Kant quer. E aí, Pedro Cortá, você está convertido à religião moral do Kant? Está pronto para abraçar um cristianismo sem Cristo, sem igreja, sem salvação? Sem milagres, sem graça, sem nada, vazio. Eu acho que não, esvaziou completamente Deus, completamente. Como moral, excepcional, excelente, maravilhoso, como ética, né? É uma das melhores que nós temos. Agora, como religião, tá faltando algo, tá faltando um tempero, e é isso que o Schleiermacher vai trazer. Se você chegou até aqui, não é possível que você não vá fazer um Pix de R$1, R$2, R$3 para o pobre do Pedro Cortá, que está ali passando calor de Além Paraíba, só para gravar esse programa sem ventilador, porque o microfone não permite. Então, Pedro, para onde que nosso ouvinte que está agora chorando de tristeza por você vai mandar o Pix? Ele pode mandar para nprecisacopiar@gmail.com o Pix do programa. E aí, se tudo der certo, entrar muitos Pix, semana que vem vai ter um ar-condicionado aqui bem na minha frente. Mas se o ouvinte está sabendo aí que a minha geladeira funciona um dia sim, um dia não, e está querendo colaborar de maneira mais estruturada, ele vai fazer um apoio lá no Catarse. E aí, como é que funciona as duas formas de apoio, Pedro? Na verdade, não são duas, são três. Primeiro de tudo, você pode apoiar a gente compartilhando o Não Precisa Copiar com as pessoas que você sabe que são diletantes em filosofia. Então, mandar para eles nossos vídeos, nossos podcasts. Esse é o apoio socrático-kantiano. Estamos fazendo porque temos que fazer nosso dever, então não tem que pagar por isso, não. Agora, se você quiser remediar a situação da geladeira do Rodrigo, você pode tanto dar um apoio sofista pragmático, largar 5 lá para a gente no cartão de crédito, um apoio modesto, né, Rodrigo? Mas de pouco em pouco a gente já chegou num volume razoável lá no pessoal do Catarse. Então, já estamos felizes com os nossos vários R$5. Agora, se você é ousado, se você é um princeso, se você é milionário, se você está ganhando em euro na Europa, se você está cheio da bufa, como nós temos umas 3 pessoas, você pode largar R$20 para a gente no cartão lá no Catarse e esse será o apoio idealista romântico. Por quê? Porque para o romântico não tem meias palavras, para o romântico não tem uma racionalidade vazia, para o romântico é isso, é sentimento. Eu sinto a importância, eu preciso dar tudo que eu tenho para esse programa e é assim que você vai manifestar todo esse espírito romântico através desses R$20, que com a inflação hoje em dia já não vale mais nada, né, Rodrigo? É verdade, a gente tem que reajustar a inflação de alimentos, a doação do Não Precisa Copiar.